Shalom, shalom a todos vocês. Tenham um bom dia. Estamos aqui iniciando mais uma escola dominical. Nós, como todos já sabem, nós estávamos viajando, estávamos na missão e eu não tenho outro professor para deixar. Os professores que temos não podem estar dando aula. Os alunos que estavam sendo formados e treinados também não podem, né? Tivemos a ausência das aulas presenciais devido à pandemia e tudo que nos aconteceu. Então, eu espero a compreensão de todos. Hoje, nós vamos terminar a lição do livro de Jó. Vamos concluir essas aulas, estamos na lição de número 8. A teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Jó, capítulo 11, 18, está o texto áureo. E terás confiança porque haverá esperança, e olharás em volta e repousarás seguro. Jó, capítulo 11, do 1 ao 10, capítulo 20, do 1 ao 10, é a leitura que nós vamos estar fazendo. Jó, capítulo 11, do 1 ao 10, e Jó, capítulo 20, do 1 ao 10. Quem tiver sua Bíblia pode estar abrindo, quem tiver com a sua revista, vamos nos acompanhar. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu, sem que ninguém te envergonhes? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpa, sou aos teus olhos. Mas na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiples e eficaz, pelo que sabes que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançará os caminhos de Deus, ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Com as alturas do céu e a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber. Mas comprida é a sua medida que a terra, e o mais largar que o mar. Se ele destruir, encerrar ou juntar, como impedirá? No Jó, capítulo 20, então respondeu Zofar ao Naamatita e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas é um momento. Ainda que a sua altura suba até os céus e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam dirão: onde está? Com um sonho voa e não será achado, e será afugentado com uma visão da noite. O olho que o viu jamais verá, nem olhará mais para ele no seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Hoje nós vamos falar sobre a teologia de Zofar. No primeiro tópico diz assim: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. No subtópico, Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulações. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar pelo que deve, com dureza. O terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz, ao acusá-lo que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Zofar,
Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria, ignorante sobre coisas de Deus. No subtópico 2, Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, então não haveria dúvida de que ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. Neste embate, Deus revelaria a Jó os segredos da sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. No terceiro subtópico diz: tolos se passando por sábios. Tira a chave do seu pai. Jó reage com ironia e sabedoria, defendida anteriormente por seus amigos, e agora por Zofar. Esse juntamento, como seus amigos havia se levantado, com um legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó estava convencido de que isso não passava de charlatismo. Vós, porém, sois inventores de mentiras. Vós todos os médicos que não valem nada. Ele, portanto, está dissoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e me defenderei diante dele. O patriarca estava certo que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelado, ficaria ao seu lado. No lugar do julgamento dos homens, há uma sabedoria do alto, que sonda os corações do que são chamados pelo nome de Deus. Amém? O segundo tópico fala a conversão como resposta, a purificação moral. O subtópico: é possível negociar com Deus? Terceiro subtópico: a angústia de Jó. E no terceiro tópico nós vamos falar que Deus julga e castiga os pecadores. No subtópico: o castigo dos maus. Jó diante de um paradoxo. Terceiro subtópico: a verdade vem à tona. Então nós vamos estudar esse terceiro amigo de Jó e a sua visão teológica. Quantos de nós não já leu o livro de Jó e se encontra confuso por não saber separar as coisas, né? Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos aprender a separar algumas coisas. Quem está falando, por que está falando, o porquê dessa resposta. Nós precisamos colocar perguntas no texto para poder estudarmos o texto. Nesta aula nós vamos tratar do discurso de Zofar, que é o terceiro amigo de Jó, provavelmente o mais novo dos três que são mencionados, pela sua fala e a sua maneira de reagir. Isso está descrito em Jó, capítulo 2:11. A Bíblia nos diz que ele era natural de Naamá, região de Edom, região que é identificada como um dos pequenos reinos da época, hoje o território da Arábia Saudita. Ele fez apenas 2 discursos, no capítulo 11 e o outro no capítulo 20, nos quais nota-se a mesma ideia de que o sofrimento do homem advém do pecado, né, em particular. Neles estão explícitos alguns argumentos relativos ao dogma da retribuição. Nós vamos ver, irmãos, que hoje na igreja temos muitas pessoas com esse dogma da retribuição. Temos muitas pessoas legalistas dentro da igreja e que precisam tratar isso. Talvez você hoje possa se reconhecer nesse estudo e ver também aonde você está errando. Porque muitos acham que por seus esforços conseguem bênçãos e esquecem de obedecer os princípios e as leis estabelecidas pelo próprio Deus. Por exemplo, hoje nós encontramos muitas pessoas que não dão valor à Igreja de Cristo. Pessoas que não obedecem seus líderes. Hebreus 13:7 diz: obedeçam seus líderes, submetam-se à autoridade deles.
Hoje nós encontramos muitas, milhares de pessoas dentro da igreja que não obedecem, que não submetem à palavra de Deus. Nós podemos dar um exemplo muito claro, muito comum e muito simples, é o dízimo, é uma ordenança, não é colocada pelo pastor, mas muitos não se submetem a isso, porque acham que é um exagero da parte do pastor falar de dízimos e ofertas, e também não querem estar presos a ordenanças algumas. São pessoas que fazem e vivem a vida dentro da igreja da forma que querem, aleatoriamente, com leviandade, não se preocupam em obedecer princípios, né? E essas pessoas acham que pelos esforços dela, pela bondade dela, e se afirmam e se colocam como, vamos dizer, se apoiam, né, na lei da semeadura. Né? Elas acham que elas vão conseguir bênçãos por fazer coisas boas, né? Mas na realidade a Bíblia diz que nós estamos protegidos, guardados e abençoados com as bênçãos do Senhor quando nós tememos a Deus, né? Então você pode falar de caridade, você pode dar dinheiro aos pobres, você pode, irmãos, você pode fazer coisas lindas, né? Mas se você não obedece às ordenanças de Deus, o teu Deus será Mamon e não o Senhor, né? Você pode, tem pessoas que isso acontece muito, elas não querem dar dízimo, não querem dar oferta. Eu estou pegando um exemplo bem comum dentro da igreja, porque se eu falar de perversão, de adultério ou de qualquer outra coisa, né, vamos dizer assim, não é uma forma muito geral, né? Então vamos falar de uma coisa que é bem geral no meio da igreja e em todas as igrejas, que é dízimos e ofertas. Vejo muitas pessoas fazendo caridade, vejo muitas pessoas dando dinheiro aos pobres, vejo muitas pessoas se compadecendo em ajudar os pobres. Por quê? Porque elas têm uma teologia de Zofar dentro delas, né? Elas são um pouco legalistas, elas querem adquirir bênçãos por meio dos seus esforços. Não, se eu ajudar, eu sei que eu vou receber 100 vezes mais daquilo que eu fiz. Você pode até receber pela caridade, a bondade que você fez, mas não está debaixo de bênçãos do Senhor. Quem está debaixo das bênçãos e da prosperidade do Senhor são aqueles que temem ao Senhor e obedecem ao Senhor. A Bíblia deixa bem claro, e o próprio Cristo deixou bem claro isso, que por trás do dinheiro existe um Deus. E se você não é capaz de ouvir e obedecer uma ordenança de Deus, esse Deus chamado Mamon, pode ser ele que vai dominar o seu coração. Né? E para que ele não domine o nosso coração, Deus estabeleceu algumas regras, algumas ordenanças, e uma delas é o dízimo. Eu dou dízimo porque eu reconheço as ordenanças de Deus e eu obedeço a Deus diante da sua palavra, eu amo, e por amar a Deus eu obedeço os seus mandamentos. Então, pessoas legalistas, pessoas que acham que os seus esforços conseguem bênçãos, né? Elas vão sempre buscar dessa forma, mas essas pessoas, elas não servem a igreja da forma que ela realmente precisa, porque essas pessoas vivem em desobediência à própria palavra de Deus. Então o discurso de Zofar, porém, não tem apoio nas escrituras. Eu costumo dizer, você se apoiar em um versículo isolado, você se apoiar em uma mistura de doutrinas, irmãos, está errado. Você precisa se apoiar nas ordenanças de uma forma correta. A Bíblia diz em Atos 14, 22, contudo, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, a Bíblia, ela não garante uma vida cheia de bonanças e mar de rosas aqui na terra. O próprio Cristo diz que neste mundo nós temos sofrimento, tribulações, né? Sem provas, mesmo sendo a pessoa mais justa do mundo, irmãos, mesmo que eu seja como um Jó, né, onde o próprio Deus testemunha ao meu respeito, isso não significa que eu vou passar por algumas provas,
por alguns sofrimentos, por algumas tribulações. Isso não me garante alguma coisa, porque o próprio Cristo deixou bem claro que no mundo teremos aflições. O livro de Atos e o próprio Paulo, em suas epístolas, deixa bem claro, né, que as tribulações, elas nos ajudam a entender o agir de Deus e a moldar o nosso caráter no próprio Deus. Então, é permissão de Deus que no mundo nós passamos por algumas tribulações e algumas provas. O fato de fazermos caridades, fazermos coisas boas, não vai impedir de amanhã eu passar por algumas provas, sofrimentos ou tribulações. No primeiro tópico, nós vemos que Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Essa é a teologia de Zofar. Deus é grande e sábio. No capítulo 9 e 10, Jó fez afirmações fortes em relação à sua inocência. Por exemplo, no capítulo 10, do 13 ao 22, no capítulo, ele fala afirmações relacionadas à sua inocência. Mas eu separei o versículo 8 do capítulo 10, que diz assim: as tuas mãos me fizeram e me formaram completamente, contudo, elas mesmas me consomem. Jó perguntou-se por que Deus o afligiria com tanta desgraça. Aparentemente, Jó, com essas afirmações, não via diferença entre o justo e o ímpio. Ou seja, tanto o justo como o ímpio pode passar por aflições, pode passar por tribulações. Para Jó, tanto o justo como o ímpio passa por dificuldades. Zofar respondeu o questionamento de Jó de uma forma humilhante. Segundo ele, o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino contra a vida dele. Pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Isso é o pensamento de Zofar, o amigo de Jó. Que Deus ele só vai punir os maus. Que Deus ele vai repreender os ímpios. Mas os justos estão guardados. Irmãos, a Bíblia deixa bem claro que o julgamento de Deus começa pela sua casa, começa pelo seu povo. A ignorância de Zofar quanto à grandeza do Senhor o tornava inapto a questionar a justiça divina. Para ele, a justiça divina só via para os injustos, para os maus. Então, note que Zofar procurou fundamentar as suas acusações contra Jó no fato de que Deus está acima dos homens e que nós, humanos, não podemos desvendar os segredos de Deus nem a sua sabedoria. Esse era o pensamento de Zofar. Mas Jó, no versículo 11, 5, o próprio Zofar, no capítulo 11, verso 5, ele deixa bem claro: oxalá que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Olha a cabeça de Zofar, né? Deus está acima do seu alto e sublime trono, não está nem aí para a terra, não está nem aí para os seres humanos, porque ele é grande demais em sabedoria, porque ele é grande demais em segredos, e Deus não vai perder seu tempo falando com uma pessoa como você, Jó. Oxalá, quem dera, se Deus falasse com você. Ou seja, para Zofar, Deus era um ser tão superior que não se preocupava com o ser humano. Para ele, Deus está acima dos homens para lhe ouvir alguma palavra. Esta é a primeira ideia caracterizada para lhe ouvir, caracterizada no chamado deísmo, né? Que é a crença de um Deus tão distante que não intervém no dia a dia da humanidade. Essa é a teologia de Zofar, é o pensamento dele, mas temos hoje muitas pessoas dentro da própria igreja que se diz conhecer a Deus e que tem esse pensamento, que as obras que elas fazem é que vai mudar alguma coisa na vida dela. Né? Nós, cristãos, nós não somos deístas, nós não acreditamos em um Deus distante que não intervém. Nós acreditamos em um Deus presente e único,
monoteísmo, que etimologicamente o termo tem origem grega, de monos quer dizer único, e theos quer dizer Deus, isso no grego. No hebraico, em Deuteronômio 6, 4, Shema Israel, Elehuni Adonai Ratá, ouve, ó Israel, ele é o teu Deus, o teu único Deus. Dessa forma, os monoteístas seguem apenas uma religião, acreditam em uma divindade poderosa, criadora do mundo, e que ele é único. Zofar, ele não vê como possível um contato íntimo com Deus. Ele não vê esse contato íntimo entre Deus e o homem. Nos anos 300, ali por diante, quando a igreja começa a entrar em um período de mudança por conta do Império de Roma, Constantino e tantas outras coisas, os padres começaram a colocar essa doutrina dentro da igreja, onde Deus está no seu alto e sublime trono, e o homem precisa vir a um homem santo, no caso um padre, né, com vestes sacerdotais, vestes brancas, puras, e aquela coisa toda. E por isso, né, houve essa mistura da igreja com o paganismo, e as pessoas começam a ir ao padre para se confessar, a ir ao padre para encontrar, vamos dizer assim, um apoio divino, ou seja, a própria igreja tornou o homem dependente do homem, né? Então, Zofar, ele se coloca e coloca Deus como um ser superior, que não se preocupa com a sua criatura. Isso não é diferente nos dias de hoje, porque desde lá de trás, desde os primórdios do início da igreja, quando Roma entrou pelo catolicismo, ela trouxe essa teologia, que Deus está distante, ele precisa de um mediador. Aí teve a reforma, mas mesmo com a reforma, nós arrastamos algumas doutrinas que mudou o nosso comportamento como igreja, né? Olha o que Zofar diz: é impossível querer se aproximar de Deus, afirma Zofar, pois jamais alcançaremos a sua perfeição ou alcançaremos os seus caminhos. Para Zofar não havia dúvida alguma, é impossível que o homem possa ter uma doutrina pura e ser limpo aos olhos de Deus, ao ponto de alcançar Deus e Deus o ouvir, ou de Deus revelar os seus segredos para o homem. Não é o que diz a palavra de Deus. Eu peguei um versículo comum e conhecido dos Salmos, está no Salmos 25, verso 14, onde a Bíblia fala o contrário. O Senhor confia os seus segredos para os que o temem. Queridos, Deus, ele confia os seus segredos para os que o temem. Quem teme a Deus, teme e obedece a sua palavra, obedece os seus mandamentos. Ele não é um mentiroso por qualquer motivo. Ele não se apoia na mentira. Ele não faz mal contra o outro. Ele não manipula a situação para o seu bem. Ele tem temor a Deus. Então ele vai procurar andar nos caminhos do Senhor. Ele não vive se escondendo por saber que está fazendo coisa errada. Ele não vive de falatórios em vão. Ele não anda, irmãos, no conselho dos ímpios. Quem teme a Deus, teme as Escrituras e teme aos seus mandamentos, a esses Deus ouve, a esses Deus revela seus segredos. É muito fácil, irmão, conhecer um profeta. Nós vamos falar um pouco disso na próxima revista, que fala dos dons espirituais. É muito fácil conhecer um profeta, porque o profeta que conhece a Deus e que ouve a Deus, na própria profecia dele, você sabe que Deus no seu íntimo falou os segredos dele para aquele homem. Mas tem pessoas que usam jargões,
E esses jargões estão na boca do homem, usando a sua alma. E o dom que Deus colocou dentro dele é usado pela própria alma do homem. Esses não temem a Deus. Os que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, os que temem, os que obedecem os seus mandamentos, esses sim Deus revela os seus segredos. Então olha, a teologia de Zofar cai por terra quando diz que Deus não ouve o homem, quando diz que Deus é superior, acima de todas as coisas, ao ponto de não se preocupar com a humanidade. Em Jó capítulo 11, verso 12, diz assim: mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer de um homem. Olha o que Zofar diz a respeito de Jó. O homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um jumento nascer homem. Aqui Zofar, ele avaliou o comportamento de Jó como um comportamento irracional. Um jumento que não tem entendimento e não perceber a sabedoria divina e a condução das coisas. É isso que Zofar está dizendo. Olha, Jó, você é um jumento, você não tem sabedoria nenhuma, então você não entende a sabedoria e a grandeza desse Deus na condução das coisas. Com essas palavras, Zofar não demonstrou compaixão pelo sofrimento de Jó. Como temos, irmãos, como nós, olhando uma situação dessa, como nós temos diante dos irmãos, na fé, como que nós temos nos padecido desses semelhantes? Será que nós estamos sendo igual a Zofar? Não demonstramos um pingo de compaixão pelo sofrimento do próximo? Será que nós temos sido como Zofar, temos dado uma presunção da inocência ao termos sido tão vigorosos? Será que nós estamos tendo esse comportamento? Vamos olhar para nós mesmos. Vamos olhar, vamos dizer assim, o pastor. O pastor, ele faz um pedido e muitas pessoas não se compadecem ou não têm compaixão, porque elas começam em suas presunções a julgar aquele pedido ao ponto de não se compadecer. E não é diferente de Zofar hoje. Muitas pessoas não estão chamando o pastor ou o irmão mais próximo de jumento, de ignorante, mas estão pelo WhatsApp, pelos ouvidos alheios, dizendo: você acha que precisa? Você acha que é aquilo tudo? Você não acha que eles estão exagerando? Você não acha que já passou dos limites? Irmãos, nós estamos com o mesmo comportamento de Zofar, com o mesmo legalismo, sem um pingo de compaixão com a necessidade do próximo. Lembramos, pois, que em 1 Coríntios capítulo 13 fala do amor de Deus. E Paulo diz que tudo um dia vai acabar, tudo vai passar, mas o amor de Deus, nós vamos estar com ele face a face. E quando nós chegarmos diante desse amor, como que nós vamos estar? Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, ele vai dizer que o amor é sofredor, ele vai dizer que o amor é benigno, ou seja, ele é longânimo, ele tem paciência, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, ele não se ensoberbece. Quem tem o verdadeiro amor cristão, o amor descrito nas Escrituras, ele não trata com leviandade os problemas da igreja. Ele não suspeita mal os problemas da igreja. Ele não se ensoberbece porque ele conseguiu alguma coisa e o outro não. Isso acontece muito dentro da igreja. Das pessoas chegarem numa situação difícil, a qual elas precisam crescer em Deus, elas são ensinadas, elas são levadas à oração, elas começam a crescer em Deus e depois elas se ensoberbecem. Elas acham que elas não precisam de mais ninguém. E elas começam a ter um comportamento individualista, não se importa com os outros, não busca
o interesse dos outros. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor de Deus no cristão, ele não se comporta com indecência, ele não busca seus próprios interesses, ele não se irrita por qualquer motivo, ele não suspeita mal do outro. Mas quantos de nós, por pequenas coisas, irmãos, estamos nos comportando igual Zofar? Estamos suspeitando mal do outro, né? Às vezes, a fragilidade de um irmão é motivo de críticas entre 2 ou 2 irmãos. Às vezes, querido, a necessidade de um irmão é motivo de gerar conversas paralelas. Para com isso. Isso é justiça própria. É não se importar com o próximo e nem ter interesse algum pelo seu sofrimento. Quem tem o amor de Deus, irmãos, não se comporta com indecência. O amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele não trata com leviandade, ele não suspeita mal do outro. Nós precisamos, irmãos, nos reconhecer em Deus e avaliar novamente a nossa forma de se comportar dentro da igreja. Tem muitos irmãos legalistas dentro do corpo de Cristo. Tem muitos irmãos com conversas paralelas, porque são moralistas, são ignorantes relacionados ao problema da igreja. Quando Deus nos colocou ali para somar, para sermos mais um, para formar discípulos, para servir como Cristo nos serviu. No segundo tópico diz que Deus não é indiferente à ação do ímpio. Para Zofar, Deus, apesar de ausente, ele não é indiferente. Assim sendo, se Jó estava sofrendo desgraças, era porque estava em pecado. Quantos, queridos, dentro da igreja, falam mal do outro porque acreditam que aquela pessoa está em pecado e porque ela está em pecado, ela está passando por aquela situação. Eu conheci pessoas dentro da nossa igreja, no ano de 2019 para o início de 2020, quando ainda estavam na igreja, que achavam que as pessoas pobres dentro da igreja não tinham espíritos de miséria destruidor. E não queriam nem mais ajudar nas obras de caridade da igreja. Porque o irmão fulano tem um espírito de miséria, eu não posso me aproximar. Irmão, que justiça própria é essa? Nem o próprio Deus, que é tão justo, se afasta da forma que essas pessoas legalistas se afastam do corpo de Cristo. Assim sendo, se Jó estava sofrendo desgraças, era por conta do seu pecado. É isso que Zofar estava afirmando. E quantas pessoas dentro da igreja, né, vamos colocar nós pastores, de uma forma geral, quando um pastor adoece, quando acontece alguma coisa na casa do pastor, a primeira coisa que as pessoas acreditam é que o pastor está em pecado. O pastor pode servir 30, 40 anos a um ministério e não ter falha alguma. Mas se acontecer alguma coisa na casa dele, é porque ele está em pecado. Chegou pessoas a falar, né? Graças a Deus que eu não estou naquela igreja, porque se eu tivesse eu estaria me afundando. Chegou na igreja afundado, cresceu e depois, sabe o que é isso? Pessoas que começam a se ensoberbecer, né? Por aquilo que tem, por aquilo que Deus e a igreja o encaminhou, mostrou o caminho, né? Se ensoberbeceram. E Paulo diz o tempo inteiro que nós devemos tomar cuidado com esse tipo de situação. Então, diante de um Deus distante e ausente, Zofar está falando, para um homem só haverá salvação se ele próprio se arrepender e se ele próprio endireitar os seus caminhos, pois caso contrário, Deus somente poderá lhe punir ante as leis que ele mesmo estabeleceu. Irmãos, tem muita gente dentro da igreja que agem dessa forma,
elas misturam doutrinas e vivem dessa forma, né? Elas acreditam que as obras que elas praticam, a forma que elas se comportam e que vivem é que vai mudar a vida dela. A Bíblia deixa bem claro que não foi por obras, não foi por esforço ou mérito humano, mas a graça é de graça. Veio pela livre e espontânea vontade de Deus. Calvino vai falar sobre isso na sua doutrina, que Deus escolheu predestinar, Deus escolheu o seu povo, porque Deus traz por meio do Espírito a obra salvífica, por meio do Espírito Santo, a obra de Cristo. Então, a Bíblia deixa bem claro, em todos os sentidos, que quem deu a salvação ao homem e quem traz o arrependimento é a obra de libertação do Espírito Santo. E este Espírito veio de graça por meio da obra de Cristo e não pelas minhas obras. Então, temos muitos Zofar dentro da igreja que começam a agir e interpretar a Bíblia de uma forma diferente, acusando a vida das pessoas. O Cristo combateu essa doutrina com os escribas e fariseus. E quantas vezes Cristo não falou para eles: vocês estão impondo na vida das pessoas aquilo que vocês nem mesmo vivem. Vocês estão colocando um jugo que vocês mesmos não carregam. Quantas vezes, irmãos, nós estamos colocando um jugo na vida dos irmãos, querendo que eles se arrependam, querendo que eles vivam uma vida santa, querendo que eles vivam, uma vida da forma que nós achamos que é correta, mas nós mesmos não estamos vivendo. E nós estamos julgando um ao outro e sendo juiz do irmão, quando Deus, Ele nos colocou num patamar onde Ele nos vê e Ele traz a sua salvação, Ele traz o arrependimento e é Ele que cuida da sua igreja. Então, permita ser cuidado por Deus, permita ter o privilégio de servir a esse Deus. E como que eu posso servir a esse Deus? A Bíblia vai dizer, e o próprio Cristo vai dizer: quando você servir a um desses pequeninos, você estará me servindo. Então, no subtópico 3, vai falar de tolos se passando por sábio. Então, Jó, ele não ficou silente diante das acusações dos seus amigos. Apesar do seu sofrimento físico e emocional, ele reagiu ao discurso de Zofar. Imagine um homem de luto que perdeu seus filhos, perdeu a sua casa, perdeu, vamos dizer, o seu nome diante da sociedade, porque todos o criticavam, zombavam. Agora ele tem que reagir a um discurso tão humilhante como o desse seu amigo. Mas Jó dá uma resposta à altura, e ele começa a responder no capítulo 12 ao 14. Ele responde de uma forma irônica, afirmando que, por acaso, só vocês são sábios na face da terra? Essa é a resposta que Jó dá aos seus amigos. Então, dá para ver a inteligência desse patriarca. Em Jó capítulo 12, verso 2, ele diz assim: na verdade, que só vocês são povo? Só com vocês está sabedoria? Só com vocês morrerá a sabedoria? Irmãos, quantas pessoas se mostram sábias ao ponto de querer ser mais sábias que os seus líderes. Eu costumo dizer, quando você vai consultar um médico porque você está enfermo, você não sabe qual é a sua enfermidade. Mas quando você chega no médico, o médico sabe qual é a sua enfermidade, ele te passa uma medicação. E você automaticamente, você compra aquela medicação e passa a se medicar com aquilo que o médico passou para você. Por quê? Porque ele passou 5 anos da sua vida dentro de uma faculdade, estudando aquele assunto, para que pudesse um dia te passar a medicação e receitar você. Agora, as pessoas chegam na igreja,
O pastor passa 5 anos estudando teologia, se formando no seu pastorado, cumprindo as obrigações do seu chamado. E quando ele vai dar apenas um conselho, olha, meu irmão, você não está cumprindo um mandamento, olha, você não está cumprindo aquilo que Deus colocou na sua vida. Quando ele vai ser aconselhado para os caminhos do Senhor, essas pessoas se mostram mais sábios do que a liderança da igreja. São pessoas que querem morrer com a verdade e se acham por si só cheios da verdade. Você já conheceu pessoas que elas acham que só elas têm razão? Que só o ponto de vista dela é o que é perfeito? Que o que ela fala, ela tem razão em tudo? Essas pessoas já dizem, acaso só com vocês está a sabedoria? Já está dizendo, eu também sou inteligente, cara. Eu também sei de alguma coisa. Não é só vocês que têm sabedoria, não. Olha a inteligência desse patriarca ao responder a estes homens que aparentemente se mostram grandes sábios. Jó afirmou que também tinha a mesma capacidade de pensamento que eles, que ele não era nem um asno, nem um filho de uma jumenta. Ele deixou bem claro que ele não poderia ser considerado inferior. Por isso, irmão, quando tem pessoas que querem saber demais dentro da igreja, nós, pastores, precisamos mostrar o lugar dela como ovelha, de ouvir e ser conduzida. Se, irmãos, muitos hoje estão fora, dentro da igreja, mas estão fora da igreja por não saber obedecer, porque são pessoas que se acham sábias no seu próprio saber, né? Tem pessoas que estudam uma teologia e querem discutir a teologia do outro, e às vezes aquele outro tem 3 ou mais doutrinas teológicas no seu conhecimento e não debate, né? Eu conheço muitas pessoas que se formam no médio em teologia e se acham suficientemente sábios para discutir quem tem um bacharel, um mestrado ou até mesmo outros estudos. Então é tolice, irmão, querer discutir o saber como esses homens estavam fazendo. Então Jó, ele demonstra no seu primeiro momento que pela razão existente em todas as pessoas, todos podem chegar ao conhecimento de Deus. Todos têm acesso à pessoa de Deus. Imediatamente após demonstrar que o argumento de Zofar sucumbiu pela sua própria concepção deísta, Jó afirmou com convicção que Deus não é um ser distante, que após criar o mundo, Deus não abandonou o mundo, como via seu amigo Zofar, né? Deus está no alto sublime trono e ele não vai ver você, ele não vai se importar com você. Se arrependa, Jó, da vida em que você está vivendo e comece a consertá-la, porque as leis dessa terra estabelecida por Deus vai consertar a tua vida de volta. Esse é o pensamento de Zofar. E Jó afirmou com convicção que Deus não está distante. Ele disse, no capítulo 12, verso 4, eu que invoco a Deus, e Ele me responde. Jó afirmou. Irmãos, tome muito cuidado com essa doutrina. Só porque existem leis naturais na terra, só porque existem leis, né, a qual nós vivemos sobre este mundo, não significa que eu estou preso a isso. A Bíblia diz que existe um Deus que me ouve, tá? E Jó deixa isso bem claro. Ele afirma que Deus está, sim, interessado em ter convivência com o homem. Ele está interessado em ouvir o homem. Ele está interessado em mostrar para o homem quem ele é. Se ele não estivesse interessado, ele não deixaria o caminho para você seguir e chegar até ele. E que ele, olha, Jó, ele deixa bem claro que Deus está interessado em ter convivência com o homem e que ele, Jó, desfrutava dessa convivência. Jó, ele deixa bem claro que ele mesmo tinha comunhão bem de perto com esse Deus. Tanto que ele o invocava e era respondido por Deus. Você tem essa convicção de que você invoca o nome do Senhor e Ele está perto?
Jó chamou a própria natureza. Olha que homem inteligente. Ele chamou a própria natureza para ser testemunhas de que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas, e não as leis naturais que estão substituindo a Deus. Muitas vezes, quando nós, um exemplo, muitas pessoas adotam a lei da semeadura, né? Eu planto, eu colho, e ela se prende a essa lei da semeadura, e elas deixam de temer a Deus, não obedecem os mandamentos, um exemplo, dos dízimos, das ofertas, mas querem viver debaixo da lei da semeadura, fazendo caridade, substituindo a lei de Deus com a lei deste mundo. E Jó deixa bem claro que as leis naturais não substituem o Criador. Então Jó, ele chama a própria criação para ser testemunha. Isso está descrito em Jó, capítulo 12, versos 7 a 10. Olha o que ele diz. Pergunte, porém, olha a resposta irônica que ele dá a Zofá, que o chamou de um jumento, filho de um asno. Olha a resposta que ele dá. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Aí Jó vai além de um jumento. Pergunta às aves do céu, e eles lhe contarão. Fale com a terra, e ela vai te instruir. Deixe que os peixes do mar te informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Quem de todos os animais, de toda a terra, de toda a criação, ignora a presença de Deus? Em suas mãos está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Eu costumo citar esse versículo dizendo que todo ser que respira, todo fôlego de vida da terra vem do Espírito do Eterno. O fôlego de vida está sobre a humanidade, porque Deus se faz presente em toda a humanidade. E muitas vezes as pessoas, por não conhecerem a Bíblia, quando eu falo essas coisas, elas acham que é uma blasfêmia, que isso não está escrito, como pode? O Espírito de Deus está sobre toda a terra, está sobre toda a terra, sobre todo ser que respira e se move. Há um fôlego de vida, onde eles se comunicam com Deus e temem a Deus. O que Jó está dizendo? Olha, um asno, um jumento, uma ave do céu, não só o que você me citou, eles não são burros, os peixes, a terra e toda a sua criação não são burros o suficiente para não ouvir a voz desse Deus. Eles ouvem, temem e testemunham. E a palavra do Senhor deixa bem claro que toda a terra é testemunha do próprio Deus. Muitas pessoas dizem, pastora, se alguém morrer e ninguém tiver pregado para ela, como que vai ser o julgamento dessa pessoa? Irmãos, a terra, só o fato do sol nascer e se pôr, e toda a criação se mover pelo poder criativo de Deus, a terra já é testemunha. A Bíblia deixa bem claro que a terra é testemunha para essas pessoas. A terra é testemunha de que Deus vive e governa sobre todas as coisas. Muitas pessoas se consideram ateus. Eu sou um ateu, eu não acredito no que diz a palavra do Senhor. Mas o fato da terra, o sol nascer, as estrelas brilharem e a terra viver debaixo desse governo de Deus, como disse Jó, todo ser que respira, todo fôlego de vida está nas mãos do Senhor. A Bíblia deixa bem claro, queridos, que esse Deus tem o controle de todas as coisas. Então, essas coisas serão testemunhas das mãos do próprio Deus. Então, Jó, ele está rebatendo com o seu amigo ali. E ele está dizendo, olha, você está falando de um asno sem entendimento, então vou te apresentar o asno, eu vou te apresentar o peixe, as aves, eu vou te mostrar a terra e tudo que se move dela está debaixo da mão poderosa
do nosso Deus, e tudo que se move pelo fôlego de vida que Deus colocou em toda a terra. Então, Deus não está ausente, Deus está presente. Jó está dizendo para o seu amigo que as criaturas talvez tenham mais entendimento da presença de Deus do que o próprio Zofar, né? Então, muito pelo contrário. Muitas pessoas que se consideram superiores, iluminados, né, em seu saber, poderiam muito bem, né, ser substituídas pela criação irracional do Senhor, né? Lembra, né, do que o amigo de Jó falou, né? O filho de uma jumenta nascer homem, aí sim eu acredito nessa sabedoria aí, Jó. Mas aí Jó rebate com isso, né? Você se considera tão sábio, mas você poderia entender muito bem que o seu saber pode ser substituído pela criação irracional de Deus. Por quê? Porque toda a terra, diz os salmistas, proclama a glória de Deus. Toda a terra é testemunha da glória de Deus. Então, esses seres superiores, considerados muito sábios, são iluminados, como os amigos de Jó, eles precisam entender que o saber não está com eles, né, mas está com o Senhor, e toda a terra proclama a glória do Senhor, e que toda a terra são testemunhas vivas, né, e muito mais sábias até da contínua presença do Senhor junto com a sua criação. É isso que Jó está dizendo, contrariando a visão de Zofar, que afirmou que Deus não intervém continuamente na ordem das coisas que ele criou. É isso que Zofar está dizendo. E Jó combate esse pensamento dele, dizendo que Deus intervém sim, todos os dias, e que a terra é testemunha disso. Diz em Jó 12:10, diz que a vida humana está nas mãos de Deus. E que em Jó 12:14 diz que ele é quem determina as ações e a queda. Se você ler o capítulo 12 de Jó, você vai ver a mão de Deus se movendo sobre toda a terra, a mão de Deus elevando e abatendo nações, e a mão de Deus é que determina todas as ações e as coisas. Então Deus, ele não criou a terra e sentou-se lá no seu trono, como muitos pensam, e está distante da sua criação. Quando a Bíblia fala que Deus sentou ou está sentado no seu trono, não está dizendo que Deus fica sentado. Não pense que Deus está sentado no trono o tempo inteiro. Porque Jesus disse, eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. O salmista, quando retrata Deus tirando Israel do Egito, diz que ele voou nas asas de um querubim. Então não pense que Deus está sentado o tempo inteiro no trono. Quando a Bíblia fala que Deus está sentado no seu trono, ele está falando de governo. Ele está regendo, ele está governando, porque um rei, quando ele se assentava no seu trono, era para julgar, era para reger alguma coisa. Fora disso, ele estava na guerra. A Bíblia diz que havia tempo em que os reis iam para a guerra. Você pode ver na história de Davi, nos tempos em que os reis iam para a guerra. Então, o rei, ele também trabalha, ele está fazendo sempre alguma coisa, como disse Cristo. Mas quando se fala de ele estar sentado no seu trono, está dizendo que ele está governando, está dizendo que ele tem o controle de todas as coisas. Então Jó está dizendo que quem determina as ações e as quedas e tudo que o mundo se move é o próprio Deus. Jó 12, no 14 ao 15, ele diz assim, eis que ele derruba, e ninguém há que edifique. Prende um homem e ninguém há que o solte. E eis que ele retém as águas e elas secam, soltam e elas transtornam a terra. Ou seja, muitas pessoas criticaram um exemplo ali no dilúvio, na novela de Gênesis, porque começa a cair uma chuva e de repente começa a vir grandes águas. A própria ciência fala que existe 4 comportas de água sobre a terra. No livro de Enoque, é um livro histórico, ele vai dizer que existe 4 comportas de água sobre a terra, e quando houve o dilúvio, todas as comportas da terra foram abertas. Então, a terra ficou cheia de água. E a Bíblia deixa bem claro que quem segura essas águas, no livro de Jó está escrito, é o próprio Deus. Eis que ele retém as águas.
É Ele que retém para que elas não sequem e as solta e transtorna toda a terra quando Ele solta. Então, no capítulo 12, descreve muito bem como que Deus está agindo sobre a terra, bem como está presente em todas as manifestações da terra. É isso que Jó está dizendo. Então, ele está... Shalom, Ana Carolina, seja bem-vinda. Irmãos, lembrando que nós estamos passando essa aula, nós vamos entrar na revista nova e nós vamos nos atualizar, vamos falar sobre o poder e os dons espirituais, não de uma visão doutrinária teológica, mas de uma forma bíblica, né, para que nós possamos estudar mais profundo a forma dos hebraicos. Nós vamos estudar isso mais um pouquinho mais para frente, estamos atrasados por conta da viagem missionária que nós fizemos. Então Jó, o patriarca, tinha a vivência de um Deus participante, que não abandona a sua criação e está presente no transcurso de todas as coisas. É um Deus distinto de sua criação para Zofar, mas um Deus, Jó está dizendo, presente, bem diverso, né? O que Jó está dizendo, olha, o meu Deus, ele é distinto, mas ele é presente da sua criação, ele é totalmente presente. Então, Jó, ele combate, né, o próprio amigo que se considera tão sábio. Então, eu quero abrir um parênteses aqui para a sua vida, que você saiba o quanto Deus está presente na sua vida. Eu costumo dizer, vamos usar a frase da matriarca Sara: quando passarmos por tribulações, perseguições e fome, nós precisamos olhar para essa situação e dizer, isso também foi para o bem, né? Devemos tirar lições e o que Deus quer nos ensinar naquelas situações, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então Jó acreditava na participação de Deus no transcorrer da sua criação e que, uma vez mais, deixando de lado as teorias profundas e descabidas de Zofar, dirigiu-se diretamente a Deus. Ele teve um momento que ele parou de ouvir o saber daqueles homens e foi falar diretamente com Deus, se apresentando ao Senhor, e o seu pedido e a sua queixa, demonstrando assim bem claro e claramente que Deus está disposto a ouvir, nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Olha o que Jó diz no capítulo 3, verso 3: mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero me defender perante Deus. É onde entra, irmãos, no livro de Jó nós temos o tribunal de Deus. Quando você vê diante de uma situação onde o homem, onde você não tem solução, você entra no tribunal de Deus, colocando diante dele a tua queixa, e Deus vai te ouvir. Afirmou Jó para seus amigos, que o pensamento deles não estavam corretos relacionado a esse Deus, e que ele mesmo ia parar, ia colocar diante de Deus as suas queixas, e que as suas palavras, a palavra dos seus amigos, estavam sendo mentirosas a respeito desse Deus. Por mais que eles tivessem sabedoria, eles não estavam produzindo remédio para o mal a qual Jó estava passando. Então, irmãos, será que nós estamos sendo um remédio para o nosso irmão? Será que nós estamos sendo uma ajuda, um auxílio, ou nós estamos sendo um Zofar? Nós estamos acusando o sofrimento do outro, achando que Deus está conosco, mas não está na vida do próximo? Jó deixou bem claro que Deus está regendo toda a terra. Então, como tem sido o nosso discurso a respeito de Deus para com os nossos semelhantes? Como tem sido o nosso discurso para com o irmão que precisa da nossa ajuda, ou com o próximo? Como tem sido o nosso discurso para os nossos semelhantes? Como corpo de Cristo aqui na terra, será que nós estamos sendo médicos para os doentes?
Será que nós estamos sendo um remédio para a dor do próximo? Em Mateus 9, do 12 ao 13, Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessita de médicos que estão sãos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero. Olha, Jesus citou a frase dos profetas, dita pelo próprio Deus: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, eu não vim chamar seres iluminados, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, irmão, vamos parar com essa teologia legalista de acusar o próximo. Vamos parar com essa teologia legalista de estarmos, ao invés de nos compadecendo da dor da igreja, do sofrimento da igreja, em vez de sermos remédio, em vez de ser médicos para aquela situação, nós estamos sendo destruidores, estamos humilhando, não estamos, como disse Paulo em 1 Coríntios 13, não estamos tendo o amor de Deus em nós. Estamos sendo tolos ou nós estamos sendo sábios? Diante do nosso comportamento, diante das aflições, diante das perseguições, estamos sendo tolos ou nós estamos sendo sábios? Então, o segundo tópico diz assim: a conversão como resposta à aflição. Purificação moral. Zofar conclui o seu primeiro discurso solicitando a Jó uma purificação moral, ou seja, arrependimento de seus pecados e mudança de direção em sua vida. Quantas pessoas não já vieram para mim, para outras pessoas, né? Você está enfermo, olha, se arrependa, pede perdão, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Irmãos, nós precisamos olhar com os olhos de Deus. O próprio Cristo, pessoas chegaram, trouxeram um homem cego diante dele e perguntaram: quem pecou? Foi ele ou os pais? Jesus disse: não, isso aqui é para a glória de Deus. Tem situações que é para a glória de Deus. Tem situações que é para moldar o nosso caráter para a glória de Deus. E esse amigo de Jó estava dizendo: olha, Jó, vai se arrepender porque você está cheio de pecado. Se você quiser conquistar os teus status originais, tu precisa buscar um arrependimento. E ele começou a acusar a vida de Jó. Ele enumera 3 atitudes para que Jó tome, para que Deus restaure o seu estado original. Ele diz que Jó precisa ter uma atitude correta. Segundo, no Jó capítulo 11, Jó 13 e 14. Segundo, ele fala que Jó precisa suplicar e remover a sua iniquidade da sua vida e do seu lar. Terceiro, ele fala para Jó renunciar o seu pecado. Irmãos, quantas vezes não encontramos isso dentro da igreja? Às vezes a gente vai pedir, vamos ver uma coisa simples, obra de caridade. Irmãos, tem um irmão precisando de ajuda, nós precisamos nos juntar, nos reunir com cesta básica, com isso, né? Aí a primeira coisa que a pessoa pergunta, né? O que está acontecendo? Por que Deus permitiu isso? Né? Será que não está em pecado? Será que não é a mão de Deus? Eu não vou me meter nisso, não vou ajudar isso, não. Vamos colocar para a igreja. Quantas vezes o teu pastor não já falou que está precisando de ajuda? E quantas vezes você julgou aquele sentimento? Irmãos, quantos de nós estamos tendo a mesma conduta de Zofar? Queremos que os outros mudem, queremos que os outros se arrependam, queremos que os outros façam renúncias, mas nós mesmos não estamos conhecendo o próprio Deus. E Zofar deixa bem claro: quando isso fosse feito, Jó estaria apto para levantar o seu rosto sem mácula. Quando ele se arrependesse dos seus pecados, ele poderia levantar o seu rosto sem mácula. Então ele seria considerado inocente diante de Deus. Medo e miséria seriam esquecidos da vida de Jó. Então, o próprio amigo dele, diante do sofrimento dele, estava acusando a situação a qual ele estava passando. Isso não é diferente nos dias de hoje. Todas as causas do medo seriam removidas. O Zofar estava dizendo: suplica a Deus arrependimento pela tua iniquidade, e tudo isso será removido da sua vida. E em seu lugar, no lugar da dor e do sofrimento, Deus ia devolver a segurança e a esperança em sua vida.
E muitos iam voltar e procurar o seu favor, ou seja, a vida de Jó ia ser restituída. O que está em vista nessa exortação de Zofar é o moralismo salvífico. Muitas pessoas estão vivendo moralismo salvífico em vez de viver a graça de Deus. O caráter transformador é mais de natureza externa do que de uma natureza interna. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual para Zofar. Muitas vezes, irmãos, eu conheço pessoas que peca, despeca, peca, despeca, peca, despeca. Aí depois quer que o pastor faça vamos dizer assim, igual os padres faziam, né? Reze um Pai Nosso, 10 Ave Maria, 50 Salve Rainha, e você está livre do seu pecado. Muitas vezes as pessoas estão colocando o pastor na parede e querem que o pastor tenha esse comportamento. Ah, pastor, eu pequei, ore por mim para a gente tirar esse mal da minha vida. Não, irmão. Tem coisas que nós precisamos tomar atitudes diante de Deus. Nós não podemos viver no moralismo salvífico, achando que a gente vive a vida do jeito que quer. E a hora que a gente fizer lá, eu chamo, né, os crentes salve rainha. A hora que a gente quiser lá fazer uma oraçãozinha, tudo vai se resolver. Nós precisamos ter temor a Deus e crer que tudo veio da graça de Deus. E a graça de Deus que me envolve, ela é capaz de me levantar de toda e qualquer situação adversas que eu passar nessa terra. O caráter transformador, irmão, não é apenas externo. Lembra que Cristo disse, misericórdia quero e não sacrifício. Mas as pessoas estão vivendo um moralismo religioso, a qual elas fazem o que querem da vida delas, e estão igual a Zofar. Agora se arrepende, reza 10 Salve Rainha, 10 Pai Nosso, coloca-se diante de Deus e tudo vai se resolver. Isso é um ritual. A teologia de Zofar, a simples prática desses ritos já trariam poder de conferir o favor divino. E não é assim que funciona. Deus está presente em todas as coisas. A graça dele me envolve ao ponto dele me ver e me reerguer. Na verdade, esse legalismo, irmão, está presente hoje na igreja, todos os dias. Pessoas, irmãos, que não conseguem olhar para si próprio e começam a olhar para a vida dos outros, julgando. São justiceiros da fé. Julgam dízimos e ofertas estabelecidos pelo próprio Deus e julgam os pastores. Julgam o comportamento, julgam a vida de um irmão. Muitas vezes é pobre, tem espírito de miséria. Irmãos, a Bíblia diz que o pobre está no mundo para trazer equilíbrio à humanidade. Porque o mundo sem Deus, ele precisa de um equilíbrio. Vamos rever nossos conceitos. Será que nós estamos sendo legalistas da fé? Ou nós estamos com a graça de Deus nos envolvendo, ao ponto de reconhecermos a presença soberana de Deus em nosso meio em todas as coisas? A Zofar quer negociar com Deus. Os legalistas, eles querem negociar com Deus. Estudiosos destacam que Zofar tentou induzir Jó a negociar com Deus, a fim de ficar livre das suas dificuldades. Quantos irmãos querem negociar com Deus? Pastor, vamos orar, vamos fazer a oração da libertação, vamos fazer a oração, vamos lá passar a linha, e o Senhor faz aquilo que o Senhor fez de novo, que deu certo, e eu vou ficar livre desse pecado. Não, agora a atitude é outra. Eu te ensinei o caminho. Agora a atitude é, vai e não peques mais. E se pecou contra o teu próximo, confessa o teu pecado. Antes de colocar a tua oferta no altar, antes de fazer qualquer coisa para Deus, vai lá e se conserta. É assim que funciona. Vamos parar de viver esse legalismo. Os pastores estão na igreja para aconselhar? Estão na igreja para ensinar? Estão. Mas nós precisamos aprender a obedecer a esse Deus, porque a graça dele está sobre as nossas vidas, e nós somos gratos a ele por tudo que ele fez a nós. Então Satanás também queria induzir Jó
a agir e negociar com Deus, porque foi isso que Satanás fez no capítulo 1 de Jó. Ele falou que Jó só servia a Deus e era aquele homem justo para com Deus, porque havia uma muralha protetora de Deus em volta dele. Então, ele disse que Jó e Deus faziam barganhas. A acusação de Satanás foi essa, que Jó fazia barganha com Deus, e que se Deus tirasse a muralha protetora dele, Jó não seria fiel. Como eu disse para vocês no início dessa aula, no início dessa revista, né, Deus não fez barganha nem negociou com Satanás. Deus testemunhou de um homem justo, e a Bíblia diz que existem testemunhas nos céus e na terra. Deus testemunhou desse homem justo, e Satanás agora, e a terra e tudo que nela há, precisa ver que Deus é na sua vida. Se Deus testemunhou de você, é você que vai provar que o que Deus fala da boca de Deus é verdade sobre você. Então é aí que nós adquirimos toda a autoridade do reino de Deus, porque Deus testemunhou ao nosso respeito, e agora as nossas atitudes vão glorificar a Deus. Então quem é Jó? Jó é um homem que testemunha as coisas que Deus faz na vida de um homem, né? Como já vimos, Satanás ele esteve presente junto com os filhos de Deus. Ele entrou na presença de Deus, se levantou contra o caráter de Deus, acusou o próprio Deus de motivações erradas relacionadas a Jó, e acusou Jó dessas motivações erradas, que ele era bonzinho e justo porque Deus dava tudo que ele tinha. Então, Satanás se levanta contra um caráter de Deus, e um homem na terra agora vai mostrar quem é Deus, né? Para isso nós fomos chamados. Então, Satanás insinuou que Jó só servia a Deus por interesse. Afirmou que a devoção de Jó não passava de barganha. Na verdade, Satanás estava defendendo a tese que todo mundo serve a Deus por um interesse egoísta. E se Jó dá ouvidos ao seu amigo Zofar, ele vai cair nas astutas ciladas do diabo, de ser egoísta, de fazer barganha com Deus. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, ele faria exatamente o que o diabo queria: provar para Deus que ele era egoísta e fazia barganha com Deus. Só que Jó prova para os céus e para a terra que um homem, mesmo no seu sofrimento, é capaz de ser fiel a Deus. Muitos reclamam, né? Eu não estou na igreja porque eu passei por tantas dificuldades, aconteceram tantas coisas e eu saí da presença de Deus. Não. Jó é um homem que provou para os céus e para a terra que, por mais que o homem passe por tamanho sofrimento, até mesmo de perder aquilo que ele mais ama, que é a sua casa, a sua família, ele é capaz de servir a Deus. Então, orientar os seus seguidores a barganhar com Deus é um dos mais sérios erros dos defensores da teologia da barganha. Talvez você deve ter conhecido alguém, né, que até já testemunhou: eu dei 10 cestas básicas e Deus me deu meu carro. Eu dei 100 cestas básicas e Deus me tirou de tal situação. Querido, nós vamos ver as bênçãos e a prosperidade de Deus. A Bíblia deixa bem claro, quando nós tememos a Deus. Eu costumo dizer, se você quer viver, né, das regras desse mundo, você também vai colher os maus que este mundo traz nas suas regras. Então, cabe a nós nos colocar diante dessa graça maravilhosa do Senhor, temer ao seu nome e amar aquilo que ele nos deu e colocou diante de nós, e sermos testemunhas do Senhor. Jó, cada vez mais oprimido, ficou muito angustiado ao ponto de querer desistir da sua vida. Nós podemos ver isso quando ele diz, né, maldito o dia em que eu nasci. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, fortemente angustiado, também sentiu isso, 2 Coríntios 1:8, porque não queremos, irmãos, que ignorem as tribulações que nos sobreveio na Ásia,
pois que fomos sobremaneiras agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nós desesperamos, né? Até da própria vida nós nos desesperamos, ou seja, pedimos para morrer mesmo, de tão grande tribulação. O silêncio de Deus contribui sobremaneira para o sofrimento emocional e psicológico de Jó. Ele simplesmente ficou desesperado, como eu expliquei no começo da revista. É normal as palavras de Jó diante de Deus. Muita gente diz, nossa, como que um homem foi capaz de pedir para morrer diante de Deus, amaldiçoar o dia do seu nascimento. Compreenda uma coisa, Deus conhece o teu sofrimento e Deus conhecia os lamentos e o sofrimento de Jó. Conforme ele mesmo afirmou, que até mesmo uma árvore, um versículo muito conhecido, mesmo que seja cortado o seu tronco, volta a ter brotos novamente, mas isso não aconteceria com o ser humano. Jó 14, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, o verso 7, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco do pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramo novamente. Apesar da sua intensa angústia, Jó não se rendeu à falaciosa teologia dos seus amigos. Ele não se rendeu ao que os seus amigos induziram ele a fazer. Quantas vezes nós estamos sendo induzidos por pessoas que não conhecem a Deus? Jó, ele cria que depois de morto, mesmo que ele estivesse no Sheol, Jó 14, 13, Deus o traria de volta à vida. Por mais que ele viesse morrer, Deus era capaz de trazê-lo de volta à vida. Olha Jó reconhecendo Deus como Salvador. Em outras palavras, Jó expressou a sua esperança na ressurreição. E olha que ninguém pregou para este homem sobre a ressurreição dos mortos, mas ele cria em um Deus que criou todas as coisas, que deu fôlego de vida a toda a sua criatura, era capaz de devolver o fôlego de vida a ele mesmo. Então, Jó ousava ter esperança em uma vida além do túmulo. Ele ousou falar que Deus é o seu Salvador além do túmulo. Ele suportaria sua condição presente e esperaria pelo chamado de Deus, ou seja, não importa o que está por vir, o que importa é, por mais que eu venha perecer, o meu Deus, o meu Salvador, ainda assim se levantará por mim. Romanos 3,4 diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência, a paciência, a experiência, a esperança. Deus quer que todos os crentes que estão sob sofrimento e opressão neste mundo saibam que está chegando o dia da ressurreição e da sua vitória, porque a nossa leve e momentânea tribulação, 2 Coríntios 4,7 vai dizer, produz para nós peso excelente de glória. Romanos 8,18, as aflições desse tempo presente não são de se comparar com a glória que há de ser revelada. Então, como disse Sara, a esposa de Abraão, isso também é para o bem. Até o meu sofrimento é para o bem, porque de algum momento, em alguma hora, o Senhor Deus se levantará ao meu favor. Vamos concluir no último tópico, Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus. Em seu argumento, Zofar procurou caracterizar o irracional argumento de Jó, afirmando que eles mostravam falta de entendimento em Jó e que geravam vergonha àqueles que ouviam. Isso está descrito no capítulo 20, verso 3, quando ele diz, e eu vi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Zofar afirma, né, e deixa bem claro que o pensamento de Jó é irracional,
né? Vamos dizer, como um filho de uma jumenta. E Jó, ele responde pelo próprio espírito de sabedoria que nele está. Em sua fala, Jó revela toda a sua convicção de que Deus não abandonou e muito menos abandonou a sua criação, pois ele revela ter esperança ainda que ele estivesse ainda que Deus estivesse contra ele, Deus ainda assim se voltaria para olhar e responder para Jó. Sabe o que é isso? Um homem que conhece a misericórdia de Deus. Por mais que os céus estejam em silêncio, por mais que me acusem de pecado, por mais que eu mesma tenha errado, por mais que eu mereça a morte, Deus ainda vai me ouvir. Ele vai ouvir o meu clamor e vai se voltar para mim. Sabe o que é isso? Um homem que conhece a misericórdia de Deus. Aí eu pergunto para você: você conhece a misericórdia de Deus? Aos demais mostrou ter consciência de que somente os justos podem estar em comunhão com o Senhor. Na sua crença de que Deus atua no universo, Jó chegou a pedir ao Senhor que retirasse sua própria mão, que tirasse a sua própria vida. Ele creu que podia haver diálogo entre Deus e o homem e lançou a sua queixa perante Deus. É quando nós encontramos o tribunal de Deus. E sempre que eu preciso, eu entro no tribunal de Deus e peço o auxílio desse Deus. Mas Zofar não aceitou o entendimento de Jó e afirmou que Deus criou o ser humano e abandonou a terra, porque a terra se move por leis que nela já estão. Então ele deixa bem claro isso no capítulo 11. Segundo essa teoria de Zofar, as leis naturais que Deus criou são as que governam o universo. Irmãos, temos muitos crentes dentro da própria igreja que vivem essa teoria para o seu bel prazer, para aquilo que lhe bem entende. Elas não querem obedecer às leis de Deus, não querem obedecer os seus mandamentos, não querem viver em comunhão com Deus. Então elas colocam as leis naturais que Deus criou e que governam o universo acima desse próprio Deus e acima da sua própria palavra. Para Zofar, Deus, após criar a humanidade, ele sentou-se no seu trono e agora quem rege a terra são as leis que ele criou nessa terra. Este é o pensamento deísta, totalmente contrário às evidências das escrituras sagradas, que, aliás, não muito raro, são atacadas, menosprezadas pelos seguidores do deísmo. Segundo Zofar, tudo funciona automaticamente. Né? Como eu disse aqui, tem gente que quer viver sobre a lei da semeadura, mas não querem obedecer os mandamentos de Deus. Se não obedece os mandamentos, não tem comunhão, não conhece a misericórdia de Deus, logo está sobre uma teoria de Zofar, né? Acreditando que o universo rege todas as coisas por meio daquilo que Deus estabeleceu sobre a terra, não havendo qualquer necessidade da intervenção divina. Então Jó se encontra diante de um paradoxo. Zofar afirmou anteriormente que todos os maus são punidos, mas Jó argumentou que a experiência mostra que muitas pessoas más não são punidas, mas são bem-sucedidas. Quem não conhece um ímpio que é bem-sucedido? Quem não conhece um pecador que não é bem-sucedido? Salomão deixa bem claro, com a sabedoria humana, ele diz: irmãos, é simples. Quem levanta cedo e trabalha vai ter o bem, vai ter o seu sustento. O entendimento de Jó é paradoxal, ou seja, ele é contraditório do seu amigo. A pessoa má pode também ser beneficiada, pois o sol nasce para todos. Assim, Jó rebateu o argumento de Zofar, observando corretamente que os perversos geralmente prosperam em todas as áreas, mas tem uma dificuldade: eles morrem. E quando chegar o dia, irmãos, o destino deles será diferente do nosso. Mesmo após expulsarem Deus de sua vida, quantos vocês não já viram, já foram para o velório de alguém bem-sucedido, de alguém que aparentemente não tinha problema algum? Quantas vezes
Você não já foi para um velório e você diz, nossa, a morte de fulano foi tão linda, deixou tudo organizado, né? Sem problema algum para a família, tudo perfeito, mas era um ímpio, era um pecador, não conhecia Deus, e foi tudo com aquela perfeição. Irmãos, na hora da morte, todos são iguais. Uma pessoa morre em paz, prosperidade, outras morrem em pleno vigor, enquanto outros morrem em amargura, em pobreza. Todos são iguais na hora da morte, não importa como você viveu. Então Jó exclama, mas como que gritante, como pois vocês vêm me consolar em vão, ou seja, sem sabedoria alguma. Das vossas respostas só resta falsidade. Olha o que Jó diz para os seus amigos. Vocês estão querendo dizer que só os bons recebem coisas boas? Não. Tem pessoas que não são boas e vivem bem. Só que, irmãos, o final de todas as coisas, nós já sabemos. O salmista diz, não tenham inveja daqueles que tudo prosperam, pois já sabemos o destino. E cujos, irmãos, muitas pessoas, né, elas começam a observar a vida do outro e por observar a vida do outro se tornam ingratas para com Deus. Jó atacou o dogma da retribuição. Tem muitas pessoas vivendo o dogma da retribuição e Jó atacou isso, que é defendido por Zofar em seu segundo discurso, apresentando argumentos e evidências práticas, a saber, a existência de homens ímpios, prósperos, apesar de sua impiedade. Jó estava dizendo, olha, se fosse por impiedade, muitos ímpios que estão por aí não estavam vivendo tão bem. É isso que Jó está dizendo. E cujos irmãos, eles não servem a Deus, vivem uma vida deliberada, mas eles prosperam, eles têm, financeiramente prosperam. E cujos funerais, inclusive, são repletos de pompa, de glamour. Embora reconheça que, apesar dessa felicidade aparente, não conseguirão escapar do juízo divino. Por mais que o ímpio venha viver de uma forma deliberada, por mais que ele morra igual, vamos dizer, um homem santo, um homem de Deus, por mais que tenha uma vida parecida, relacionada à paz e à tranquilidade, ninguém vai escapar do juízo de Deus, que não é necessariamente o tipo de juízo presumido por Zofar. O juízo presumido por Zofar é que nós estamos vivos e por estarmos vivos nós precisamos consertar algumas coisas porque as leis que Deus deixou sobre essa terra estão governando essa terra. Ei, irmão, nós precisamos temer a Deus, precisamos ter comunhão com Deus, precisamos conhecer a misericórdia de Deus. O próprio Jesus disse que Deus Pai também faz que o sol levante sobre os maus e sobre os bons. E Deus mesmo é que faz a chuva descer sobre os justos e sobre os injustos. Isso está em Mateus 5,45. O próprio Cristo disse que tanto o justo como o injusto recebe essas bênçãos. O sol nasce para todos. Jó denunciou que os seus amigos estavam tão somente aumentando o seu sofrimento com aqueles discursos que não trazem palavra de consolo algum para a vida de Jó. Acabando por entender que os seus discursos, por não estarem atribados em fatos verídicos, eram apenas falsidades. Quantas pessoas, queridos, você tem permitido entrar na sua vida com esses discursos falsos a respeito de Deus e da sua própria vida e até mesmo da sua igreja? Quantas pessoas estão com discursos falsos a respeito daquilo que você viveu em Deus, no lugar onde você está? Apesar das pressões psicológicas que lhe trouxeram angústia, desesperanças, de retorno ao seu estado original, Jó não blasfemou contra Deus. Como fez em suas defesas perante os seus amigos Elifaz e Bildade, Jó afirmou que Deus é sim superior ao homem, portanto, o homem não pode querer esquadrinhar os pensamentos de Deus ou entender os seus propósitos, a não ser que seja pela revelação divina. Então nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos voltar ao lugar onde Deus nos criou.
saber dos propósitos de Deus em todas as situações da nossa vida. Porque no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio do desespero, irmão, vai vir muitos Zofar, vai vir muitos falsos amigos, querer te aconselhar de coisas que eles não entendem. Não receba conselhos de quem não entende o agir de Deus, de quem não conhece a tua vida. Não receba conselhos de quem não conhece o agir de Deus na tua vida, pois essa pessoa pode ser usada pelo diabo para fazer barganha com Deus. Seja como Jó. Eu sei o que eu vivi com Deus, e eu sei o que eu vivo com Ele, e eu sei que Ele vai me ouvir, por mais que eu passe por perseguições e por tribulações. Então, em nome de Jesus, que nesse dia, ao final dessa aula, você possa reconhecer como Jó a misericórdia de Deus em meio das tribulações e dizer: isso também foi para o bem. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Amém? Eu vou ver se eu consigo, no meio da semana, estar dando outra aula para nós adiantarmos essa revista. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima. Amém?